né, de entre 35 e 45 anos. Todas possuíam, em média, 4 filhos, e uma delas era avó e cuidava, inclusive, dos netos. E na discussão, então, elas encontraram 3 temas geradores, que aí vão nortear todo o desenvolvimento da pesquisa. Primeiro, a parte da planta utilizada por essas mulheres, a indicação do uso e a forma de identificação da planta. Então, o que chamou a atenção para a gente em relação ao artigo é porque já dentro dessa proposta ela vai trazer para a gente a visão do senso comum em relação a essas mulheres, da parte da planta que elas utilizam, da indicação que elas dão para o uso e da forma que elas identificam a planta. E ela já no próprio artigo, ela já desenvolveu o trabalho de comparar a produção então do conhecimento do senso comum dessas mulheres com o conhecimento científico. Então, elas buscaram, através dessa pesquisa, então, delinear os campos do senso comum. E aí, ela apresenta para a gente que as mães, então, localizavam nas folhas de algumas plantas, que a gente selecionou só algumas, o estudo é bem mais amplo, a gente separou aquilo que a gente achou que era mais fácil de trabalhar, que é o eucalipto, a malva e o hortelã. Então, elas identificaram a folha dessas plantas como as partes responsáveis pelo princípio terapêutico e que exalavam cheiro e que elas utilizavam então sobre uma forma de infusão para crianças com os problemas respiratórios, né? E que ela destaca para a gente, já logo no início da pesquisa, que em todos os casos houve uma grande ênfase na preservação do cheiro para se alcançar os objetivos desejados, né? Depois de a gente estudar bastante o artigo, a gente montou 2 tabelas. Uma onde as pesquisadoras vão apresentar as principais distinções entre o conhecimento do senso comum dessas mães e o conhecimento científico que elas vão investigar para poder fazer esse trabalho então de comparar os 2 saberes. Então, o que a gente sistematizou, o que apareceu no texto, a gente produziu essa tabela. Então, que as pesquisadoras apresentam para a gente, então, que o modo de identificação das plantas, as indicações de uso, o modo de preparo e os saberes em relação à toxicidade dessas plantas. E aí, em relação ao senso comum, né? As mães identificavam as plantas principalmente pelo olfato, mas também utilizavam a visão para identificar o formato das folhas. Então essa era a maneira como elas identificavam as plantas. E aí elas propõem pra gente, então, né, que elas não utilizam nenhum tipo de conhecimento científico para fazer identificação e que, portanto, elas não fazem nenhuma identificação de espécie através de nenhuma característica, nem anatômica, nem fisiológica, e também não buscam nenhum tipo de auxílio de coleções disponíveis em herbários e nem nada disso. Pode falar. É um exercício perspicaz dos dons naturais, né? É bem no sentido mesmo, o cheiro, o tato, a visão, o formato. E elas são hábeis nisso, né? Que garante a verdade, né, da crença. Elas veem a planta e elas sabem que é aquela planta. E então, a indicação do uso, então, do senso comum apresentado por essas mulheres, elas diziam, então, que elas poderiam ser utilizadas para problemas respiratórios, resfriados, tosse, coriza e inchado no peito. E as pesquisadoras encontraram na literatura farmacológica a demonstração, então, de que a presença de certos óleos essenciais nas folhas dessas plantas que elas apresentaram como plantas terapêuticas para os problemas das crianças, elas possuem, então, óleos essenciais nas folhas com indicação terapêutica para problemas respiratórios. Então, nesse caso, o saber do senso comum, ele de alguma forma se coaduna ao saber
científico, embora as explicações e os modelos epistêmicos sejam muito distintos. E aí então as mulheres propunham que o modo de preparo deveria ser submeter as folhas à infusão, e elas alegavam isso porque a infusão ela preservava o cheiro e o ardor. E as pesquisadoras encontraram na literatura que a proposta também é de submeter as folhas à infusão, mas a explicação que é fornecida é que, através desse método, a preservação do princípio ativo, que são algumas substâncias voláteis, se mantém se você não submete o preparo à fervura. E depois, em relação à toxicidade, as pesquisadoras constataram que nenhuma das mães apresentou nenhuma preocupação em relação a aspectos toxicológicos, efeitos indesejáveis ou alguma relação de superdosagem. E as pesquisadoras encontraram também na literatura científica, em algumas das plantas que elas estudaram, não foram em todas, mas que então já se foi constatado que em alguns casos há efeitos provocados por outras substâncias presentes na planta, efeitos indesejáveis e reações tóxicas e até casos de problemas de superdosagem. Então aqui, esse quadro, a gente tentou sistematizar o trabalho que elas apresentaram dentro da pesquisa dela em relação ao saber dessas mães e de como que esse saber poderia, então, estar associado e ser trabalhado junto com o conhecimento científico entre as enfermeiras que auxiliam essas mães, mas sem desprezar o saber que essas mães já possuíam sobre o tratamento respiratório dos seus filhos. E aí, depois que a gente sistematizou isso, a gente pensou em como essas informações poderiam, então, ser trabalhadas dentro da proposta do Nagel, do que é, então, um conhecimento considerado de senso comum e o que seria um conhecimento científico. E aí, a partir do texto, a gente não utilizou todos os termos que o Nagel ele apresenta, mas a gente tentou, a partir dele, identificar alguns. Então, o primeiro, mais fácil para a gente identificar foi em relação à linguagem, né? E aí que o Nagel, então, apresenta para a gente a linguagem que se formula em relação ao senso comum e se transmite conhecimento, utiliza termos vagos, de modo que a classe de coisas designadas por ela não são nítidas e claramente delimitadas da classe de coisas que não são designadas por ela. Então a gente pensou um pouco nessa definição de validade do princípio, ou da eficácia do princípio terapêutico desses chás, associados ao cheiro, o ardor. Então, quanto mais forte o cheiro, mais bom era a eficácia do tratamento, que por isso elas utilizavam então uma linguagem que não era clara o suficiente e não delimitava suficientemente a área que elas precisavam trabalhar. E que, diferentemente, a ciência, então, em busca de explicações sistemáticas, deve submeter a linguagem a algumas modificações para diminuir os efeitos de indeterminação e estabelecem proposições precisas. E aí a gente destacou os termos óleos, que são substâncias específicas, o conceito de substâncias voláteis e a ideia de princípio ativo também, como termos e proposições utilizadas pelo discurso científico que são mais capazes de delimitar aquilo que elas buscam investigar ou propor em relação ao cheiro forte ou um ardor mais característico. Depois a gente identificou a sistematização desse conhecimento, né? Onde o Nagel alega ou defende a ideia de que o senso comum não se preocupa em explicar sistematicamente os fatos, que observa e considera os valores humanos comumente atribuídos às coisas. E aqui a gente pensou da seguinte maneira, que não existe nenhuma preocupação por parte dessas mães em explicar qual que é a relação do cheiro ou do ardor produzido por essas plantas
com o efeito terapêutico que elas apresentam. Não existe uma elaboração nem de preposições precisas, como é o caso da linguagem, e nem de sistematização das proposições ou estabelecimento de relações entre elas que expliquem logicamente a eficácia do tratamento. E que, diferentemente, então, do conhecimento científico, ele é sistematizado, né? Ele estabelece relações lógicas e busca explicar, então, certas relações de dependência entre as preposições, como que elas se relacionam entre elas, dentro de um sistema explicativo. E que é preciso distinguir, então, e isolar certas propriedades e buscar princípios explicativos para os fatos estudados para construir um corpo de conhecimento logicamente unificado. A gente percebeu que dentro das explicações das mães, isso também não era correspondido. E depois, em relação ao alcance das práticas, né, que em relação ao senso comum, não há nenhum tipo de preocupação com o alcance dessa terapia. Então elas propunham esses tratamentos, mas elas não propunham nenhum tipo de alcance ou até onde o tratamento podia apresentar alguma eficácia ou não. E nem se poderia existir nem qual que é a possibilidade de êxito em relação a essas práticas. Diferentemente, então, do conhecimento científico, que busca compreender seus limites e seu campo válido de aplicação. E aqui a gente pensou bastante em relação à toxicidade da planta, porque elas utilizam indiscriminadamente, sem haver nenhuma preocupação de superdosagens, efeitos indesejáveis, ou a presença até de outras substâncias tóxicas, enquanto na literatura científica as pesquisadoras afirmaram que existem essa preocupação, então, de pensar qual que é o alcance, né, ou qual que é o campo delimitado em que aquelas práticas podem realmente ser efetivadas. E depois, em relação ao controle experimental, que está muito associado à linguagem. Então, que os enunciados, por não serem precisos, dificultam a submissão dessas proposições aos testes empíricos, né, às experimentações. E que o conhecimento científico, através de hipóteses explicativas, busca, né, então, através dessas hipóteses, que sejam genuinamente testadas, mantendo-se crítico às argumentações, como também os procedimentos adotados para a obtenção dos dados. Então, essa linguagem mais precisa, essas proposições mais precisas mesmo, elas permitem que as proposições ou as hipóteses formuladas através da ciência, elas se tornem mais passíveis de verificação ou não, diferente do que acontece quando a gente trabalha numa linguagem menos precisa, mais vaga. E é isso. Falamos alguma coisa? Acho que é bem por aí. Bem pra... A gente enxugou bem. Bom, pode ficar aí mesmo, tá? Vamos fazer agora. Assim, a gente sabe que no texto, o Nagel, ele apresenta outras distinções. A gente trabalhou com aquelas que a gente conseguiu identificar a partir desse estudo. Bom, tirando um problema sério, tirando esse problema, o seminário está excelente. Ele deu exatamente os objetivos, né? Primeiro, escolheu o texto e escolheu o problema. Divagou, certo? Foi bem objetivo na escolha daquilo que era a proposta básica do seminário. Segundo, fez uma exposição bastante consistente e clara do artigo científico ou do exemplo científico não filosófico. E depois fez uma articulação assim, muito precisa do problema filosófico ao problema do exemplo. Ilustrou, a cada caso ilustrou onde estaria a relação. Então, o Nagel falou mais coisas, mas você fez uma exposição bem completa. Aqui tem mais um problema filosófico. Cada um desses problemas pode ser tomado como uma parte, né,
pequena, uma subparte do problema filosófico maior, que era justamente até que ponto, qual é a validade do conhecimento do senso comum quando comparado com o conhecimento científico. Então, no que diz respeito à exposição, ao seu conteúdo, é exatamente assim. Tá? É bom quando tem um seminário como o primeiro, porque ele tem um padrão de qualidade, certo? Então, vocês já têm aqui esse padrão. E por que essa exposição foi boa? Porque ela nos permite discutir bastante. E a parte melhor do seminário vai começar agora, certo? Onde nós vamos, então, fazer uma discussão bem detalhada a respeito disso. E, portanto, esse é um exemplo ótimo da diferença entre apresentar um seminário e dar uma aula. Poderia ser avaliado como uma aula, porque deu uma boa aula sobre o artigo, mas não é isso que interessa, né? O seminário foi bom como seminário porque ele nos faz lembrar, propõe perguntas, certo? 10 esclarecimentos, etc. Então, uma parte importante desses pedidos de esclarecimento vem aqui de vocês. Tá? Eu sempre começo a tratar aqui eu sempre dou o pontapé inicial, né? Podem ser vocês também, e é o que nós vamos fazer agora. Tendo dito isso, na opinião de vocês, qual que foi o problema sério do seminário? Tá muito mal distribuído. Ela fez seminário quase. Mas é que a gente enxugou, porque na verdade a gente apresenta 2 propostas. Seja qual for o resultado final, você tem mais alguma coisa para apresentar? Então, a gente apresentar 2 exemplos, aqui um deles aí eu não estava sentindo tanta segurança, que é um exemplo do Galileu, sobre a resistência dos materiais. Essa avaliação foi feita em determinado momento, vocês prepararam, mas você ficou inseguro, então pega um exemplo só e divida uma exposição, certo? Porque senão você não apresenta o seminário, certo? Então, tudo que eu falei até antes é para tomar como padrão, e isso é para tomar como não padrão. Dividam bem a exposição, tá certo? Porque vocês perdem a oportunidade de se colocar na experiência de fazer o seminário, etc. Tudo bem? Então, eu não vou penalizar nada por conta disso, mas nos próximos eu vou prestar atenção nessa boa distribuição. Quando é um seminário que tem 5, 6 pessoas, quando acontece às vezes, é um sufoco, porque não dá. Agora, 2 pessoas não dá, né? Só dá para dividir bem a exposição do assunto. Tudo bem? Bom, eu tenho uma série de questões, posso começar ou alguém já tem uma coisa que está muito a fundo de perguntar e não aguenta mais esperar? Angustiado ninguém está, né? Parece que já está querendo falar? Não. Mexeu diferente, olhou para mim já. É o seguinte. Qual é a questão? Eu vou colocar uma questão. Assim, não é que eu queira saber a resposta especificamente, mas é para gerar uma discussão, tá? Eu vou contestar uma associação que vocês fizeram, certo? Eu vou contestar que, comparando a maneira pela qual as mulheres identificavam as plantas e como as pesquisadoras, na verdade eu vou discordar das autoras do artigo, né? E que a maneira como elas compararam com o conhecimento científico, não há ali diferença significativa sobre um aspecto que não dá para separar. Os 2 são científicos. É no que diz respeito à identificação das plantas. Sabe por quê? Qual é o uso científico? O uso científico pega a planta e compara com características morfológicas e fisiológicas. Não é isso que as mulheres fazem quando vão olhar a forma das folhas? Elas estão pegando um padrão, elas já sabem do conhecimento ali transferido oralmente, que a folha da hortelã é uma folha miudinha, serrilhadinha, etc. Esse é o padrão. E que todo mundo que tem um padrão vai lá e identifica a natureza para a planta. Você pensou nisso? É porque assim, eu já trabalhei na parte de botânica com pesquisa de campo e a gente, essa daqui, a gente não leva no herbário. A
gente não faz Quem anda com ele identificação. A gente coleta e fala, isso aqui é, sei lá, quem vai embora. Mas você, como é que você aprendeu o padrão? Como é que você aprendeu a identificar? Canto. Hã? Fazendo esse trabalho de canto. Mas tudo bem, mas como é assim, você não sabia a diferença entre uma espécie de alma e outra, você não sabia a diferença, mas depois você aprendeu a diferenciar. Sim. Como? Prática pura? No campo? A experiência que eu tenho é de ir com alguém que sabia e mostrar, então é igual apresentava. ao conhecimento oral das mulheres. Tem nenhuma diferença. Certo? É conhecimento tradicional que uma pessoa que sabe mais transmite às outras de uma maneira prática. Ou a botânica não é ciência, ou essa pesquisa de identificar essa planta feita na botânica é ciência, ou o procedimento tradicional, oral e prático, usando a pesquisa do dia a dia, tem algo científico. Nós não precisamos responder essa pergunta, mas essa comparação é importantíssima para ver que os limites não são claros. Certo? A gente pode decidir pelo centro, não pela fronteira. E para nós é muito importante ter a consciência de se eu estou trabalhando na fronteira, se eu estou mais dentro de padrões canônicos válidos, né? Onde não existe nada de tradicional, ou já está no campo do tradicional. Eu acho que esse exemplo, quando compara ambos, coloca essa situação. Eu achei um parágrafo aqui do texto que elas falam assim, que então todas elas utilizavam o fato para identificar a malva, o hortelã, o eucalipto, o alecrim, entre outras, colocando-as, portanto, na região do nariz. Certo. Usam a visão para diferenciar o formato das folhas e o estágio de maturação ideal para o consumo e assim por diante. Os órgãos do sentido são a fonte de identificação mais precisa, aliada à herança cultural, à vivência cotidiana e à experiência adquirida na repetição dos procedimentos. Não há instrumental e nem método científico que as dirijam nessa identificação, mas adotam uma sistemática própria, assentada na observação empírica do seu universo cultural. Pois é, essa é uma conclusão que foi feita a partir de uma pesquisa. Eu gostaria que vocês colocassem depois do quadro de referência para o texto, né? Mas vocês, por favor, me digam, vocês estão percebendo que não está ruim a conclusão, mas ela está, assim, examinando do ponto de vista mais concreto de psicologia, está um pouco fraca, porque ela fez uma declaração muito contundente de que não havia método científico na prática das mulheres, e rapidamente a gente nos olha, tem um componente científico, porque a identificação científica de plantas, vamos pegar assim no seu caso, na sua narrativa, tá? Há pelo menos uma, porque você é bióloga, certo? Uma identificação. Se você não é só bióloga, você tem pesquisa de campo científico, não é só formação, só pesquisa mesmo. No que se usa, numa análise rápida aqui, um modelo que não corresponde ao método científico, mas ele foi utilizado para pesquisa científica. Certo? Então essa é a questão que eu gostaria de ouvi-los a esse respeito. Vocês falar? Né? Posso falar? Assim, guarda a sua observação para... Professor, eu poderia colocar o seguinte ponto, que a memória, a percepção poderia falhar e de repente recorrendo à coleção, você tem uma maior segurança em que, numa situação limite, em que uma folha se parece com outra, ali no livro, você teria uma maior segurança. Daí, acho que ele daria esse problema. Então esse seu detalhe a mais torna assim... marca a diferença entre as duas. É uma possibilidade interessante. Vocês acham? Veja, isso é um problema de botânica, mas isso pode ser aplicado na identificação de moléculas. Pode ser identificado no que quer que seja quando tem que classificar algo. Se é uma bactéria, se é de tipo gram positivo ou gram negativo, ou se é mal ou hortelã, certo?
realmente se fossem, sei lá, 200 plantas que elas utilizassem, e elas tivessem que conhecer as 200, aí talvez em algum momento haveria dúvida no colégio, mas como são casos talvez de 10, 20 plantas que elas buscam, então você não precisa do catálogo. Agora, se são 200 e tal, você pode entrar em dúvida em comparação entre uma e outra, e aí você precisa. Bom, depende de uma série de fatores, mas em termos da lógica do processo, posso dizer assim, o catálogo ele pode ser uma coisa que aumenta a precisão da identificação. Segurança. Principalmente se são do mesmo gênero. Se são do mesmo gênero, né, alguma coisa assim, e que se tem uma aplicação depois psicológica, de uma aplicação farmacológica, aí vai fazer uma diferença, né, nos efeitos que a planta produz, etc. Isso, eu estou comentando aqui, estou participando do seminário, estou dando a aula, estou pensando no assunto. Isso faz uma diferença dependendo do campo em que envolvido. O escopo, né? Aí no caso, o tamanho da diversidade de plantas envolvidas vai exigir um cânone, vai exigir um método e um equipamento de maior ou menor precisão. Eu acho que mais ou menos é isso que vocês colocaram, e aí talvez tenha uma diferença. No caso da pesquisa científica, a prática, como a pessoa que conhece, pode gerar um conhecimento com uma segurança aceitável para fazer a identificação de um certo nível. Só que no caso de dúvida, o senso comum não vai consultar um padrão mais rigoroso. Ele escolhe mesmo sem ter a certeza. E no caso científico, a experiência adquirida ali, pelo menos a atitude científica, seria de não chutar, certo? E falar, acho que essa daqui, mandar ver e coloca nos dados. Não, na dúvida, consulta o padrão. O padrão é o herbário, ou o padrão é a descrição da espécie, ou é o catálogo, né? O catálogo onde tem coisas mais do que desenvolvidas para chave de classificação. Você sabe o que é uma chave de classificação? Não? A chave de classificação, você pega uma planta, e aí ele diz assim, planta com folhas oblongas ou com folhas triangulares? Folhas oblongas. Então você vai para o aí ele dá uma série de assim, raízes tubulares ou não sei o quê. Aí você vai afunilando, aí você vai chegando, aí depende da precisão. Você chega da família tal, ou chega da espécie tal, ou do gênero tal. O senso comum não tem um sistema logicamente arranjado. E o que é interessante do texto é porque, como ela analisa, né, a identificação das plantas por parte das mulheres, ela diz que não houve nenhum erro de identificação. Para mim, é como você falar. Você pega lá para mim, você sai para lá, tem um hortelã, não, ela vai saber aquilo de corte salteado, ela não vai ter hesitar em nada, ela vai ter. Você sabe o que eu faço, sabe? Se eu falar pega o mato, eu vou pegar o mato. Agora se eu falar para ela exatamente, se eu falar para pegar uma planta, ela vai saber aquilo de corte salteado. Mas jeito que a gente conhece vários tipos de carro, por exemplo. Carro, você perguntar para ela, você que ela não sabe. Mesmo que a gente não sabe as coisas, não faz o que Exatamente, o formato vertical que entre como. Ótimo. Deixa eu só fazer eu não posso perder a oportunidade. A afirmação, isso é uma caneta, é uma proposição, né? É um fato isolado, né? Até aqui, eu estou apenas dizendo que isso é uma caneta, eu estou apenas denunciando uma crença. Eu preciso transformar a crença em conhecimento. Então, além de ter a crença que isto é uma caneta, eu preciso que essa crença seja verdadeira. Ou seja, além de eu falar isto é uma caneta, deve ser verdade que isto é uma caneta. E, além de ser verdade, eu tenho que justificar por que eu acho que é uma caneta. No senso comum, isso é descabido. No senso comum, eu sei que o carro é igual a eu acredito que tal carro, né? Eu creio que isso é uma caneta, é igual a eu sei que é uma caneta. Então, no campo, quando a mulher tem, é evidente que a lápis, essa evidência não é científica, é uma evidência do senso comum. As pessoas sabem distinguir no senso comum 1 milhão de coisas.
O senso comum daquelas mulheres é aquela prática de identificar as plantas. Muita gente sabe identificar um hortelã, muita gente não sabe. Certo? Eu posso trazer aqui 10 plantas que falam um pé hortelã, quem é que vai pegar? Acho que pouca gente. Não fala não. Se eu quiser um monte de instrumentos de pego lápis, né? É uma questão de, não sei se alguém vai dificuldade, né? Pegar o livro. Dependendo do meu estado, eu pego o livro. É uma questão do tamanho do campo de aplicação e é uma questão também do instrumento, não precisa do padrão de lápis. Certo? O livro, a chave de classificação, entra na justificativa. Você pergunta, como você sabe que isso é hortelã? Você fala, você põe um argumento. É hortelã, por quê? Aí vem a premissa. Tem a folha tal nesse formato, tem a raiz dessa maneira, tem as folhas, as flores, ela tem essa estrutura, funciona assim, assada. Aí é barreira. Barreira, isso é um pouquinho na verdade, não talvez determinado. Essa é barreira, a ciência e o senso comum. Isso. Então, quando eu não tenho a justificativa, eu posso fazer uma escolha na qual eu não tenho as razões para fazer. E dá certo, bateu, funcionou. Quem tinha as razões e quem não tinha, identificou a mesma coisa. E isso pode igualar. Olha, o senso comum e a ciência não tem tantas diferenças. Certo? Bom, nós levantamos aqui, dá para dizer que tem nesse caso, porque se perguntar as razões, o cientista vai muito mais longe do que as mulheres. Qualquer outra pessoa. Os caras se perguntaram para as mulheres por que elas sabiam que aquilo era um hortelã e não um mal, ou seja lá o que for. A pesquisadora perguntou como ela faz. faz. Eu sei que elas soubessem. Elas identificam pelo cheiro, elas sabem a distinção entre elas. Elas sabem, esse é o hortelã, esse é... Como ela sabe que a folha é assim, então o cheiro é esse, isso é... Ela está fazendo ciência, ela só não sabe. Está ficando ótimo, né? Só para revisar um pouquinho, ele tinha chamado a outra questão cai no que ele acabou de dizer sobre essa questão do olfato. Muito na questão visual, e como é sensitivo, que você vai trabalhar, a questão do olfato é crucial na hora da identificação de sensação. Ali no caso sensível, né, o sensorial é tanto o olfato quanto a visão, né, são os sentidos. Mas essa observação é interessante porque volta à minha objeção. As proposições têm um tal cheiro e tem a folha de determinado formato, logo, fulano, é um argumento. É uma explicação para o porquê. Da mesma maneira que aquela quantidade enorme de premissas que o botânico pode dar, ele também oferece uma explicação. Então, o que você falou mostra, os dois casos estão fazendo explicações aceitáveis do ponto de vista, pelo menos racional. Só que um sabe que é uma explicação científica, o outro não sabe. Então eu concordo com você para fim de argumentação e volto a dizer que a diferença não existe, não é tanto assim. Não só tem uma observação empírica, como também tem uma estrutura argumentativa. Certo? Aí quem estava querendo mais dizer coisa? Eu acho mais ou menos que eles querem falar, eu acho que o fato não parece um critério razoável cientificamente, porque você não consegue, diferentemente do formato das plantas, que é uma informação mais objetiva, o olfato da planta não pode ver. Embora ele seja válido para você separar uma planta da outra, para você pode ficar bem ensinar outra pessoa, você não pode dar o estatuto objetivo o suficiente para o olfato de uma planta para ela poder ser uma classificação científica. O cheiro da planta não tem como ser. Eu quero dizer que não pode descrever objetivamente o cheiro de uma planta. Ele está fazendo uma diferenciação da capacidade de gerar conhecimento objetivo de diferentes sentidos. Então, quando a gente fala os sentidos em geral, tem que especificar. E você está declarando, né? A visão é um acesso mais objetivo aos fenômenos, é uma descrição mais de acordo com a realidade do que o olfato.
tem mais a ver com epistemologicamente, daria um sonoro justifique. Certo? Justamente porque você não tem uma linguagem mais ou menos precisa para descrever o cheiro. Então o problema não está no sentido, está na linguagem. Você não deve traduzir o sentido. Isso. E o problema, talvez, uma pessoa que tem uma fala super apurada, que tem aquele sujeito do livro profundo, né? Ele talvez tenha um nariz melhor do que as pessoas veem com os olhos. É possível, né? Mas percebam, isso daí é uma questão filosófica muito importante na fronteira entre linguagem e experiência, teoria e conhecimento. E uma das coisas que os filósofos e os epistemólogos levantaram, não para contornar, para encarar esse problema, é falar de uma coisa que se chama o sensório comum. Certo? Nós teríamos como se fosse um órgão do sentido, que fosse uma síntese de todos os outros. Certo? E esse sensório comum, ele cria o que se chama uma intuição sensível. O que isso quer dizer? Quando a mulher vê a planta, o pessoal da psicologia da Gestalt fala bastante disso. Quando eu vejo uma planta, eu não fico percebendo a planta com sentido separadamente e depois eu reúno tudo para ter uma percepção unificada. Quando eu vejo, eu sinto o aroma, eu vejo as cores, eu vejo a forma e num lance só, rápido, eu vejo todo da percepção sensível. Outros vão dizer que não, que a gente decompõe e dá explicação científica na neurofisiologia trata dessa questão, né? E, portanto, é uma questão interessante do ponto de vista filosófico. Nesse caso, nós podemos considerar, olha, dadas as condições do problema aqui, mais ou menos equivalem, né, os órgãos dos cientistas. Quem fez a decomposição foi a pesquisadora, né? Ela quis discriminar, levar a planta ao nariz e botar a planta diante dos olhos. Ela quis discriminar isso, certo? Foi um recurso da análise dela. Eu queria perguntar, você está em laboratório de química escolar, não se vai trabalhar com ácidos muito perigosos, se usa isso como um dos critérios. Você precisa ver se o ensaio se aquece para saber se houve reação, observar se houve mudança de cor, mas também se cheira a composição. Eu não sei se na biologia isso é um procedimento. Veja, nós estamos aprofundando o problema da diferença dos órgãos dos sentidos para a fundamentação das proposições, a base empírica. Né? Nós podemos multiplicar, você pegou mais uma questão comparando como é que a base empírica funciona na química, comparativamente à biologia, uma parte da biologia botânica, no senso comum, etc, etc. Tá? Mas aí é uma questão mais contingente, técnica. Eu diria que na biologia se usa os sentidos como qualquer outra ciência. Né? Como que usa que vai fazer as diferenças. Né? Eu posso dizer que quando eu olho a cor do tubo de ensaio para ver a cor que apareceu para dizer se é ácido ou básico, é um procedimento epistemologicamente semelhante a ver se a planta tem uma forma ou outra para dizer se é hortelã ou se é malva. Né? Vejam, esses exemplos, vou falar mais uma coisa. O contexto aqui é um contexto de observação e não de experimentação. Usualmente, né, na experimentação, é uma atividade científica mais detalhada na medida em que os fenômenos são isolados para observar só uma coisa. Aqui não. Aqui é uma observação direta do fenômeno bruto. No caso da botânica, enquanto se for só morfologia, tudo bem, mas aí se começa a entrar, por exemplo, para carioca, para genoma, carioca nem se fala mais, né? Genoma. Aí você tem que fazer uma análise dos cromossomos da planta para decidir se ela é de uma espécie ou de outra, etc. Então tem vários níveis de interferência no fenômeno. Então isso faz então uma diferença para julgar a cientificidade. Eu vou ser contra mim mesmo e contra você ao falar que os dois casos têm uma explicação, só que não se sabe num caso e no outro se sabe. Não basta que a explicação seja racional, que tenha um argumento. Isso serve na ciência. Isso serve na filosofia.
filosofia ou um discurso mais sistemático. No caso da ciência, além de ter um argumento racional, é preciso que nas premissas, as próprias premissas, elas tenham uma base empírica muito forte, coisa que talvez não exista no senso comum. Por exemplo, eu cheiro e sinto uma determinada sensação no cérebro que me permite dizer, é hortelã. Eu não tenho como medir a capacidade de identificar uma determinada substância a partir de uma sensação psicológica que é do outro. Vai apenas na intuição. Você tem que acreditar que aquela pessoa está cheirando o negócio e que ela está sentindo o odor que todo mundo sente. Certo? Se fosse ser traduzido cientificamente, ao invés de falar assim, uma premissa, é porque tem o cheiro tal, poderia ser traduzido, é porque produz um vapor, uma determinada pressão, etc., produz um determinado vapor que tem a estrutura molecular X. E é muito comum que se associe os odores a tipos moleculares básicos. O odor é uma percepção tão química quanto o paladar. E ao invés de você falar em termos de sensações odoríficas ou palatárias, você pode falar em termos de estrutura molecular. Aí isso seria científico. Tá? O senso comum não faz esse refinamento das proposições. Mas é discutível, certo? Depende de argumentação, depende de conhecer como a coisa funciona para se dizer, olha, isso é ciência, isso não é. Não é uma questão de opinião. Continuando. Nesse sentido, a argumentação consequentemente da linguagem que a gente estava falando antes, né? Ele faz que o senso comum é defasado nesse sentido. Então, não tem uma linguagem. Vai conseguir transmitir para o outro um olfato, senão que ele né? Só. Teve sucesso na transmissão do conhecimento oral, no caso dessas mulheres? Assim, eles foram ensinando umas para as outras para as outras, né? Foram ensinando, e aí isso perdurou. Houve uma estabilidade do conhecimento. Então, é um problema da linguagem, mas o quão estável é o conhecimento gerado pela linguagem, onde os conceitos não são bem definidos, depende das circunstâncias. Né? É necessário fazer um teste, é necessário verificar, sei lá, vou falar um caso dramático, ocorre uma contaminação por transgênero nas plantas de hortelã e elas mudam o cheiro. E aí, a folha tem uma forma, mas não tem o mesmo cheiro. É uma coisa absolutamente imprevisível para essa transmissão oral. Que para eles jamais uma planta de hortelã, que nasceu de uma semente de hortelã, pode perder o cheiro do hortelã. Tá? Então, eu concordo que existe uma defasagem, mas esses exemplos podem mostrar que a gente não consegue sustentar a afirmação. A linguagem do senso comum é uma linguagem ambígua e a linguagem científica é uma linguagem objetiva. Isso é na lógica, mas quando a gente vai entender a ciência, isso não se sustenta. Uma afirmação fechada. O Nagel diz que usualmente não, mas quando nós aplicamos aos exemplos concretos, nós encontramos dificuldades. De certa forma, a linguagem científica é consciente e a linguagem inconsciente. Você trabalha a linguagem, agora, no senso comum, você trabalha a linguagem no seu dia a dia, você usa em casa, você usa na ordem. Ou seja, ela é consciente, a científica, ou ela é crítica. Isso é crítica, e a inconsciência dos termos que ela usa. O cientista não sente na mesma forma. Então, o fato de não ser consciente do argumento talvez faça uma diferença enorme. Ou seja, eu não posso criticar se eu não me envolvo, se eu não olho eu mesmo praticando conhecimento. Né? Se eu não tenho uma reflexão, eu vou dar uma... Né? Quando uma dessas mulheres começar a pensar assim, mas será que a minha maneira de identificar é boa? Começou a ficar cientista. Aí ela vai fazer botânica, né? Aí ela vai sair fora daquele conjunto. Ó, se vocês conseguirem lembrar desses problemas, vocês estão levantando, eles serão bem interessantes na hora de escritura. Então, assim, sob medida. Seria interessante até pensar, se você levasse a criança com um professor de biologia na ordem e a criança com uma avó dela que usa as coisas na ordem, quem vai ensinar melhor a criança? Talvez a avó ela saiba ensinar a criança a usar todas aquelas plantas
professor de biologia não vai saber. Talvez a avó consiga identificar, ensinar para a criança como ela faz para achar o hortelã e como ela faz para achar mal. E o professor de biologia não sabe a diferença entre o capim e a alface. Certo? Pode ser o eucalipto e uma roseta. Né? Exagerando bastante a coisa. Né? E aí nós podemos dizer assim, o senso comum conhece melhor a realidade da vida natural do que o pior. Mas uma linguagem instintiva. Hã? Uma linguagem instintiva. Uma linguagem Instintiva. O que quer dizer? Eu não sei explicar, mas é igual quando, sei lá, não sei, sua avó, fala alguma coisa pra você, tipo, olha, isso aqui é isso aqui e tal. Parece que você entende muito mais, esse instinto que você tem, não sei, já algo mudado, pode ser algo que você ainda tem, eu não acredito nisso, na verdade, as coisas que você tem de vida selvagem, coisa do tipo. Porque assim, você acredita, eu não sei explicar, na verdade, eu não sei explicar. É uma linguagem intuitiva. A palavra instinto, resquícios da vida selvagem, etc. Isso tudo você pode sintetizar na palavra intuição. Recorrer a alguma coisa intuitiva, interna, não se sabe de onde nem por quê, é muito utilizado o conhecimento intuitivo. Até se costuma dizer o conhecimento popular é fortemente intuitivo. Porque a pessoa consegue obter conhecimento prático, consegue depois fazer predições que a ciência confirma. Então, o conhecimento intuitivo. Qual é a diferença do conhecimento intuitivo, da vovó que explica e o biólogo que explica, etc., que identifica e o outro não identifica? É que se você perguntar para a mulher ou para a pessoa, como é que você sabe? Ela tem muita dificuldade de explicar. Porque é uma coisa, eu sei, né? Eu sei, é intuição, está no meu sangue, ou alguma coisa assim. E para o biólogo, como é que você sabe? Ele fala, eu não sei. Mas se eu for até a biblioteca, eu pego um livro, eu estudo, e aí eu identifico, né? Eu falo, se eu trouxer um botânico, ele vai saber. E ele vai saber por quê. Ele vai explicar qual é a diferença. Certo? Veja, nós podemos, um exemplo é muito bom, nós podemos, né, marcar as diferenças ou marcar as semelhanças. Certo? E para cada uma dessas possibilidades, decidir o quão há de científico e o quão há de senso comum depende da aplicação de critérios, de como eles são aplicados. É como se eu estivesse colocando mais para o centro da ciência ou afastando do centro da ciência e chegando próximo do centro da senso comum. Eu vou ouvir a sua questão, depois eu vou colocar uma outra, tá? A minha questão está na base mesmo aqui dessa problemática. Por que essa problemática? Aqui nós estamos falando? Por que essa preocupação toda de criar essa cisão radical, essa dicotomia entre senso comum e conhecimento científico? Não seria um problema de valor? Né? Seria mais ou menos colocar nesse quadro a teoria criacionista e a teoria evolutiva. Não tem sentido essa comparação. Então, acho que a ciência atende uma finalidade ou outra. Quem bebe melhor o vinho? O sommelier ou o vulgo? Quem ouve uma melhor música? O conhecedor disso? O maestro ou o vulgo? Não está entendendo a minha questão? Por que essa preocupação toda em separar? Né? É a classificação mesmo. Nós temos o nosso indígena, a nossa medicina das plantas, né, da Amazônia, que se fala muito dessa evasão, né, dessa cultura indígena, coisa que vem de uma herança aí de dezenas de milhares de anos, né? E eu acho que não há uma preocupação de classificação, atende a finalidades diferentes. Essa questão, por que essa preocupação toda em estabelecer essa diferença? Então, essa uma parte do que nós vimos no texto é a maneira como o médium tenta responder essa pergunta. Por que é importante estabelecer uma diferença? Por quê? Quais são as consequências, tem que pensar, quais são as consequências de não tentar estabelecer a diferença e aquelas de tentar. Certo?
Até aqui, o Nagel está montando um argumento no qual a conclusão é: a diferença é importante, pode e deve ser estabelecida. Né? Você está colocando uma dúvida sobre o sentido de fazer isso. Então, você coloca a sua pergunta no seguinte nível: ao invés de eu olhar os procedimentos da ciência, os procedimentos do senso comum, eu posso julgar ambos em função das suas métodos. Né? Será que a diferença está no que se pretende com ciência e o que se pretende com senso comum? E num caso eu uso uma coisa, no outro caso eu uso outra, eu combino, etc. Nós abriríamos outro nível de comparação. E as metas da ciência, eu gosto difícil de estabelecer. Qual é o objetivo da ciência? Certo? Pegando esse caso aqui. Bom, por que estabelecer uma diferença entre identificar a planta com uma chave de classificação científica ou identificar a planta só olhando e consultando o conhecimento popular? Eu posso responder, porque se eu vou usar essas plantas para efeitos medicinais, eu posso matar alguém. Certo? Eu posso dar uma justificativa tecnológica. O conhecimento científico visa a aplicação. E a aplicação tem que ser objetiva. Tem que ser bem fundamentada no conhecimento mais objetivo para que eu possa ter uma aplicação mais segura. Sim. Agora, na questão do vinho, pode ser que a consequência seja menor, né? Quem é que entende mais um bom vinho? Um sommelier ou uma pessoa qualquer, né? Bom, quando você vai comprar um vinho, você vai pagar R$500 a garrafa, né? Se você é interessante você perguntar, para quem se pergunta se vale o preço, né? Um sommelier, uma pessoa que vende vinho, que está querendo explorar. E assim, sabe, multiplicar-se exemplos do qual os problemas que você colocou em aberto. Não sei se é necessário desenvolver isso, mas se fôssemos desenvolver, eu posso julgar as diferenças em função dos seus objetivos. Existe uma aplicação mais drástica. Você consulta um médico que faz um diagnóstico e você acredita nesse diagnóstico. Talvez por senso comum de que o médico detém o poder. Lembrem dessa pergunta, porque ela é um dos temas do próximo artigo sobre epistemologia da medicina. A confiabilidade dos diagnósticos mata mais do que chá caseiro. E aí nos leva a outra questão. Deixa eu só formular outra questão, porque a gente Aqui, ó. Então, o que você colocou vai no ponto que diz respeito ao alcance de sua, certo? E você deu exemplos da toxidez, né? Então, o senso comum não está preocupado em testar a amplitude das suas previsões e, portanto, quando diz que uma determinada planta pode ser usada para curar uma doença, não estabelece a dosagem, certo? Não fala quanto que pode ser utilizado. E talvez nem mesmo a planta, né? Mas vamos imaginar que é um caso onde não se faz questão de delimitar bem, no caso do senso comum, o limite da aplicação, e no caso da ciência, procura-se compreender. Por quê? Porque existe a possibilidade de toxidez, as plantas tóxicas, então é importante fazer investigações científicas rigorosas para que não haja um uso indevido da planta, certo? Bom, eu vou dizer o seguinte. Os laboratórios alopáticos fazem os medicamentos. Até que ponto a gente pode confiar nos seus testes de toxicidade? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, até que ponto as mulheres não entram em detalhes sobre esse limite de aplicação, porque isso não faz parte do interesse do conhecimento comum, que é uma coisa mais imediata, né? Não vai deixar de dar um remédio para a pessoa na suposição de que errou a dose vai fazer mal. Então existe um valor envolvido aí, existe um interesse. Um teste toxicológico para a implementação de novo medicamento no mercado
Eu diria que é uma coisa objetiva, onde não há interesse humano envolvido, onde está sendo analisadas as propriedades químicas de uma maneira rigorosa para verificar o alcance da aplicação, para estabelecer a dosagem, etc, etc. O que vocês me dizem disso? Acho que, como você vai comentar, mas já tiveram casos registrados que indústrias farmacêuticas compraram experimentos para poder lançar o remédio no mercado e, na verdade, não conseguiu realizar o experimento do preço. Por que a indústria faz uma coisa dessa? Ela tem interesse econômico. E quando lançar o remédio? Tá? Ela faz muito investimento para produzir um remédio, e chega lá na etapa final, descobre que o remédio é tóxico, não quer perder o dinheiro para investir no vacina. Será que esses casos são exceções ou são frequentes? Uma série de estudos cada vez mais contundentes têm mostrado que isso é muito mais frequente no caso das pesquisas farmacológicas do que se acredita. Há denúncias pelo mundo inteiro. Há uma rede de pessoas tentando quebrar esse conhecimento industrial sigiloso, que fala-se que é um segredo industrial, mas na verdade tem problemas desse tipo envolvido. E há uma discussão grande o suficiente para ter o direito de pelo menos suspeitar. Pelo menos suspeitar. Então, nesse caso, uma análise mais refinada pode encontrar no conhecimento científico uma preocupação, vamos dizer assim, uma contaminação de interesses não científicos na hora de medir o alcance da aplicação nas práticas científicas. Certo? Pode existir ambos. E aí nós precisamos perguntar, bom, pena que o pessoal já estão alguns envolvidos, né? O fato de eu fazer pesquisa científica sustentada no capital particular das empresas não compromete a cientificidade dos testes para verificar o alcance das práticas científicas? Essa é uma pergunta crítica que o Lacey faz, nós vamos analisar, mas aqui nós não estamos falando nada de ética, nós estamos aqui analisando apenas um aspecto epistemológico. Você tem um caso que eu estou lendo no livro da Maria Raquel, tem um livro sobre descanagem, depressão e tal, e ela analisa como, assim, em 10 anos, por exemplo, cresceu 40 vezes o diagnóstico de depressão que necessita... Na revista Piauí? Ah, da Piauí eu vi. Muito legal aquela matéria. Isso é legal, Eu ia falar dela agora. E em 40 vezes o número de depressão que necessita de medicamento em 10 anos. E aí tem a discussão. É um diagnóstico que é melhor hoje, porque se melhorou a teoria, porque se melhorou o pensamento sobre a depressão, ou é a indústria farmacêutica que, por lançar novos medicamentos, impulsiona o médico a passar o remédio. E aí até diz que você existe uma lista de sintomas a ver com a depressão, vamos dizer, sei lá, 7 sintomas. Hoje você coloca 30 sintomas que, se você tiver tantos desses sintomas, tem depressão, então... qualquer um tem. Isso. Então aí qualquer um precisa... 40% da população vira depressivo há 10 anos. Isso, pior do que isso ainda, aqueles que discutem que fazem o remédio, discutem que mesmo aqueles que não têm depressão podem usar o remédio porque podem ser mais felizes, não precisam ter tristeza, não gostar e tal. É verdade, se você não é depressivo, pelo menos você fica um pouco mais feliz. Então, e aí são critérios que muitas vezes são completamente valorativos, mas a ciência, principalmente a psiquiatria, coloca... Virar cientista tem que levar em consideração essas coisas. E os filósofos? Os filósofos têm que ver que as aplicações desses modelos epistemológicos, elas são assim, muito mais interessantes quando eu vou naqueles casos onde esses problemas. Por exemplo, como é que pode ser traduzido os termos do Nagel um diagnóstico médico? Como é que vocês explicariam, segundo o que nós falamos até agora do Nagel, o que vocês falaram no seminário, o que seria um diagnóstico, seria um diagnóstico científico, vamos dizer assim? O que é um diagnóstico em termos de explicação científica?
Difícil pergunta. Qual é o sentido de fazer o diagnóstico? Detectar a doença. E qual é a forma proposicional? O diagnóstico é estabelecer a causa ou conhecer o efeito? O diagnóstico é para identificar a doença, né? Eu faço o diagnóstico com o fim de descobrir o que a pessoa tem. E aí, terminado o diagnóstico, eu chego a uma proposição. A pessoa X tem a doença Y. Bom, isso a gente imagina que se a medicina é ciência, isso tem que ficar uma pergunta por quê, e eu tenho que ter uma explicação científica, segundo um modelo que seja consistente logicamente, e que os seus enunciados, as suas proposições, tenham uma base empírica construída com uma linguagem científica adequada, etc, etc. Eu posso partir e verificar lá como é feito o diagnóstico, verificar como é que o médico faz para construir o seu argumento para chegar a essa conclusão. E aí, então, eu posso me perguntar até que ponto a chave de classificação diagnóstica, certo? Comparada com a chave de classificação do botânico, comparada com a chave de classificação espontânea da mulher no campo, que diferença existe para eu estabelecer a cientificidade entre eles? Né? Um dos critérios é a consistência interna, mas um outro critério é até que ponto eu estou retirando o meu interesse em dizer que a planta é essa ou aquela, o interesse em dizer se a doença é aquela ou aquela, o interesse meu, e estou baseando então o meu diagnóstico científico. Eu concordo com exatamente isso. Né? É possível verificar que um determinado diagnóstico, da mesma maneira que uma chave de classificação, foi maquiada para poder identificar uma quantidade de doença muito maior, né? De pessoas com aquela doença muito maior. Eu amplio o número de proposições, a conclusão, né? Eu pegar o maior número de casos onde a conclusão pode ser cumprida. É isso aí. E eu acho que é possível isso, e a gente só entende isso se nós analisarmos a atividade científica levando em consideração fatores outros que os fatores lógicos eles têm. E o que eu achei mais curioso de tudo isso é o número de crianças com transtorno bipolar que ela diz, que aumenta muito para a criança agitada, bipolar. Então a criança é muito agitada, então você diz que é uma doença, ela está fora da normalidade e isso tem que ser identificado. Então, como é que isso se estabelece cientificamente? Eu tenho que fazer a tradução da palavra tristeza para a palavra depressão. A palavra medo para o conceito de síndrome do pânico. A palavra agitado para hiperativo. E assim eu vou traduzindo cientificamente, né? Tem cânones para fazer isso. Existem critérios. Precisa fazer uma medida. Né? Como é que você vai fazer? Você vai medir o grau de agitação? Você pega a criança, põe um monte de eletrodo e deixa ela numa caixa durante um dia e ela começa a se agitar, dependendo do transtorno da quantidade, você mede, né? Hoje tem um agitômetro. É ridículo, né? É estranho, não daria para fazer isso. Mas alguma coisa que traduzisse o conceito de hiperatividade em termos quantitativos, que eu pudesse mensurar, e aí eu tenho uma tabela, né? Tal, eu pego lá e dou um remédio, um não, para a hiperatividade. Um diagnóstico que está longe de ser assim, certo? E o texto da próxima aula, vocês vão verificar se a medicina científica pode ser feita dessa forma. Se dá um estabelecimento do diagnóstico, objetivá-lo, da mesma maneira que eu identifico o elemento químico na tabela periódica, eu identifico uma doença olhando para o paciente, ou uma planta no campo. Né? Pode-se levantar dúvidas a respeito da equivalência do uso desses cânones, né, desses critérios, para poder identificar os objetos. E isso tudo é uma etapa que é da identificação. Depois é da explicação, que aí vem a questão, né, de, por exemplo, quando o médico faz o diagnóstico e ele dá um remédio, e a pessoa erra. E aí se cobra do médico,
Né? O que deu errado? Aí ele tem que explicar o diagnóstico. Aí então ele tem que dizer que tais e tais proposições delas seguem-se necessariamente aquele diagnóstico. E alguém falar, mas acontece que não se seguiu. O que aconteceu? Aí da identificação a gente passa para a explicação. Quando pede-se explicação, eu já ouvi mais do médico, eu conheci muitos médicos, eu dei aula em lugares onde tem muitos médicos, né? Quando se pede demais que o médico justifique o seu diagnóstico, ele diz que está traduzindo a medicina em alguma coisa acadêmica. Certo? É um academicismo, né? A pessoa tem que explicar. O médico ele tem que identificar e tratar. Mas tem um critério que eu acho que é ideológico e tal, que ela mesma reconhece que o desenvolvimento desses remédios e tal foram eficientes para os problemas. Bom, você vai fazer o seminário? Você vai fazer o seminário? Eu podia fazer esse texto. É que eu não sei se eu estou fazendo isso. Não, tudo bem, mas esse daí, você está vendo? Esse exemplo aí está cheio de coisas interessantes para testar. Porque é uma eficiência, né? E se possui eficiência, é aquela coisa da ciência. O quanto você vai deixar de tratar medicamentosamente aquilo que é eficiente para tentar procurar uma etiologia da depressão em outro lugar, que vai levar mais tempo. E aí vai repensar o que é o estatuto do ser humano dentro da sociedade. Você está colocando uma coisa bem complicada, né? Se uma pessoa fez uns testes preliminares no laboratório, identificou que uma droga funciona, usou um teste em algumas pessoas, viu que funciona, mas ela não sabe explicar por que funciona, vou deixar de dar o remédio aqui com a explicação. Dissear que não, são absurdos, porque a pesquisa é tecnológica, não é pesquisa de ciência pura, não é pesquisa acadêmica, vamos dizer assim. Bom, mas vocês estão vendo diretamente que se a justificativa não estiver baseada em pesquisa científica, não é tão ciência assim. Então, sabe, o remédio tem que ter uma explicação. Precisa fazer uma investigação a respeito do porquê o remédio funciona ou porque ele não funciona. Existe uma crítica contemporânea, e que eu sou assim, bastante favorável a essa crítica, que faz associação do financiamento das pesquisas, vai deslocando a explicação para o nível apenas da aplicação. Então, a justificativa para poder chegar a uma conclusão é a eficácia da aplicação. Então, você não precisa, reduz ao máximo essa parte na qual você vai explicar, com base no conhecimento geral, o que um determinado efeito técnico, tecnológico, específico. Eu preciso ter uma confirmação experimental bem forte de que, usando, vai funcionar. E o conhecimento do porquê ele se reduz um pouco. Existe epistemologia que já diz que a verdade de uma proposição é a eficácia da aplicação. Imagina, a verdade da proposição está na eficácia da aplicação. Não, isso é uma coisa de filosofia da biologia, filosofia da ciência, pragmatismo, instrumentalismo. Tem estudo sobre nanotecnologia. Tem um autor, que é o pai da nanotecnologia, agora que ele estabeleceu esses critérios tecnológicos de explicação. E isso tem uma história que remete até o Francis Bacon. A ideia de que quem sabe é quem faz. O critério para saber com certeza o que uma determinada coisa acontece é eu ter um conhecimento técnico para fazer acontecer artificialmente. Porque ninguém conhece tão bem uma coisa se não seja reproduzida. Tem um outro livro, a gente fez a aula de filosofia da e tal, ele passou Em Busca da Memória do Eric Kandel, que foi o cara que ganhou o Nobel de 2005, alguma coisa assim. Aí ele faz todas as pesquisas sobre quais são os processos cerebrais da memória, né? E aí é bem interessante o que ele fala da história, dos processos científicos e tal. Chega numa parte do livro que simplesmente dá um salto, que ele sai da universidade e vai para instituição privada, e lá ele vai desenvolver os remédios
para a ansiedade, porque ele acredita que ele tem um padrão rigorista de desenvolvimento do que é a memória, ele pensa dentro do behaviorismo o que é a memória. Né? Então ele já salta da universidade para a instituição privada, já com o intuito de desenvolver o remédio, antes de pensar, talvez não precisasse do remédio. E eu lembro de uma coisa que quando ele analisa as terapias psicológicas, né, que ele diz terapia cognitiva e essas coisas, e a crítica que ele faz da psicanálise, por exemplo, é que dentro da psicanálise, o espaço de conversa entre o psicanalista e o analisando, né, ele é privado. E se ele é privado, você não tem como analisar empiricamente, testar e tal. Mas mesmo assim, e aí então a crítica dele é a psicanálise, ao saber da psicanálise. Né? Mas eu penso que a psicanálise, mesmo que cientificamente ela não possa ser testada até pelo método dela, talvez ela guardasse um conhecimento que pode criticar esse conhecimento dos medicamentos ainda. Vocês percebem que Weber está falando de explicação científica no singular, está falando de modelos no singular, está falando de diferença de ciência e ciência no singular. Então, isso é um livro introdutório, para começar a pensar um pouquinho de coisa já faz a gente pensar bastante, né? Mas se há uma ciência ou várias, se há uma gradação de constituição científica, que existe essa separação, né, ou é ciência ou é senso comum, esse é um assunto básico, totalmente aberto. Né? O psicanalista pode dizer, eu não faço questão de que seja ciência, porque o meu interesse é outro. Ou, não, eu faço questão de que seja ciência, mas eu não considero ciência as coisas que se aplicam no modelo preditivo. Eu nem acho que a ciência precisa explicar. Eu nem acho que a ciência precisa ter uma forma de base empírica. E aí, então, a ideia de ciência vai se movendo, você deu um exemplo. A psicanálise está sempre envolvida na sua eterna briga com a sua irmã científica, que é a psiquiatria. Então, existe mais do que coisas ali envolvidas. Eu posso interromper as questões só um minutinho? Tem uma coisa que é muito oportuna para mostrar agora, mas eu vou voltar a mostrar na próxima aula, porque eu queria falar com mais detalhes, mas eu vou rapidamente mostrar, pode ser? Eu já tinha planejado já deixar isso aqui, quando terminasse o seminário eu ia mostrar, mas eu queria mostrar de novo. Então tudo bem, o seminário foi perfeito, acertou todos os seus objetivos, muito bom. Agradeço. Depois vocês retiram os arquivos daqui, tá? Isso aqui é uma conferência. Eu quero pegar uma coisa. Ah, não está aqui. Não é aqui. É aqui mesmo. Aqui. Eu vou passar esse artigo para vocês. Né? Eu descobri esse artigo por causa daquela pesquisa lá. Por causa daquela conferência que eu acabei de mostrar, eu fui atrás desse artigo aqui, né? Mas depois eu vou falar com mais detalhes. Esse artigo aqui, olha só a expressão ali, sociobacteriologia. Né? Então é um estudo de sociobacteriologia, e é esse pesquisador aí, e ele diz ali que, olha, só a primeira linha só, depois eu vou ler tudo. 40 anos de experiência com um geneticista bacteriano, né, ele, conduziram-me, me fizeram pensar que a bactéria possui muitas capacidades cognitivas, computacionais e evolutivas inimagináveis nas últimas 6 décadas do século XX. O nome do artigo, vocês viram? A bactéria é pequena, mas não estuda. Cognição, genética
engenharia genética natural e sociobacteriologia. Né? O que eu queria chamar a atenção aqui, a expressão filosofia da microbiologia, filosofia da microbiologia, mas o que eu queria chamar a atenção é no 2 aqui, ó, personal history. Né? Ele diz assim: é impossível explicar do ponto de vista científico sem incorporar a história pessoal das observações e as ideias que levaram a uma maneira particular de pensar. No artigo científico, onde ele vai narrar a sua história pessoal. Essa história pessoal é uma história de muito sucesso, né? Muitos anos de pesquisa na área, e que ele chegou nesse ponto agora. Analisando essa história, dá para se perceber que ali não existe só um interesse em aplicação, ir para a indústria, ou trabalhar financiado por isso, aquilo. Não tem detalhes com relação a essa parte do financiamento, mas percebe-se que é um sujeito que ele tinha uma série de questões científicas puras que envolveu a carreira dele ao longo de todos os anos. Ou seja, existem coisas, e essas coisas têm aplicações poderosas. Né? Essa pesquisa aqui, assim, a próxima aula eu vou mostrar, mas ela tem um potencial tecnológico muito grande. Mas entra então num caso, né, onde o cientista pode conduzir uma pesquisa orientada fundamentalmente por questões imparciais da ciência, onde ele aplica os procedimentos científicos, etc. Eu diria que esse tipo de cientista está começando a ficar em número cada vez menor. Cientistas que, como o exemplo que foi dito, né, que a pessoa saiu do laboratório, foi para a empresa, né? Muitas pessoas estão fazendo isso. Isso é um fenômeno contemporâneo da atividade científica. É comum que nos grandes laboratórios de pesquisa pura dos Estados Unidos e da Europa, quem está trabalhando na chefia do laboratório são estrangeiros. Sabe por quê? O pessoal de lá vai vir para a indústria. Que ganha muito mais, é uma quantidade de dinheiro assim. Né? E eu conheci algumas pessoas que na universidade fizeram relações de clonagem, né? Fizeram relações importantíssimas com, por exemplo, o objetivo às vezes é criar uma empresa de biotecnologia. Né? O objetivo da empresa científica é criar uma empresa de biotecnologia. E isso criou uma maneira de desenvolver o conhecimento que é bem complicada. Todas elas, em maior ou menor grau, estão envolvidas com esses problemas bem simples, mas bem apresentados. Esse tipo de análise eu gostaria que nós levantássemos, né, que nós tratássemos. Bom, alguma observação? Não? Você mencionou várias vezes que o seminário de filosofia medicinal também não deixa de ser sede. Ela tem emoção psicológica, não, é o texto. É o texto, o próximo texto a ser utilizado, tá? Eu posso estar dando chance. E eu vou colocar, ele já está no xerox esse texto aqui, desse texto aí também, tá? Tá. Bom, eu coloquei tudo hoje. Não, eu pensei que... Nossa, se vocês não aguentarem a ansiedade, tem aqui o link. Né? Vocês podem copiar o link que cai diretamente no texto. Então vamos continuar lá. E aí já comecem a ler o texto que chama Epistemologia da Medicina. Tá? É o próximo livro. Epistemologia da Medicina, que é um filósofo da ciência francesa, chama Jean Piaget. Ao ler esse texto, nós vamos fazer o que é doença. Se o médico é um cientista ou um autista.